Olá, colegas. A semana foi de articulações com autoridades do Ministério do Trabalho e parlamentares. Tratamos de várias demandas da nossa categoria. Em reuniões do Ministério do Trabalho, tratamos do bônus de eficiência, de condições de trabalho e da remuneração dos cargos de chefia, da implantação do domicílio trabalhista e do porte de arma, entre outros assuntos. Reforçamos a necessidade do apoio da Secretaria do Trabalho e da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho para atuar junto ao Ministério da Economia para acelerar o envio da minuta do bônus de eficiência para a Casa Civil. Informamos ao secretário de Trabalho e Previdência, Luiz Felipe, e ao subsecretário de Inspeção do Trabalho, Rômulo Machado, que mais uma vez o Supremo Tribunal Federal atestou a constitucionalidade do bônus. Mais uma vez, o SINAIT defendeu a constitucionalidade da parcela na Suprema Corte e saímos vitoriosos. Explicamos que para a Suprema Corte a parcela é legítima e está alinhada com as melhores práticas administrativas do mundo moderno. Ou seja, que não existe qualquer entrave do ponto de vista técnico levantado para a concessão da parcela. O único entrave do momento para a concessão do bônus é a dependência do ajuste no orçamento. Luiz Felipe reforçou que a Secretaria do Trabalho está aguardando a aprovação pelo Legislativo do projeto de lei que vai fazer a adequação do orçamento e que também aguarda o relatório da SOF, da Secretaria de Orçamento Federal, que deve sair nos próximos dias para dar os próximos passos em defesa da regulamentação do nosso bônus. Ele ficou de atualizar o secretário executivo de Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, para fazer as gestões necessárias junto à Casa Civil pela regulamentação do bônus. O momento é crucial. Por isso, reforçamos a necessidade de interlocuções do Ministério do Trabalho junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil. Neste sentido, destacamos o empenho do SINAIT nessas articulações e informamos aos gestores que o SINAIT está envidando todos os esforços necessários para que tenhamos nossa minuta regulamentada. Ao subsecretário de Inspeção do Trabalho, Rômulo Machado, reivindicamos ainda a valorização das chefias, tema tratado há anos com vários gestores que passam pela administração central. Explicamos que muitos auditores se tornam chefes muito mais por vocação, sem qualquer incentivo remuneratório para isso. Colocamos o SINAIT à disposição para elaborar estudos e pareceres sobre o assunto. Informamos que vamos continuar a cobrança por melhorias das condições das chefias junto às instâncias superiores. O subsecretário reconheceu o problema e relatou algumas ações de sua gestão pela valorização desses cargos. Por exemplo, propostas de reestruturação administrativas levadas aos seus superiores que contemplavam a questão das chefias. Diz que, embora tenha visto uma janela de oportunidade quando da recriação da reestruturação do Ministério do Trabalho, reconheceu a dificuldade de implementar essas mudanças no último ano do governo. Mesmo assim, Rômulo Machado se dispôs a buscar soluções para os problemas enfrentados pelos auditores fiscais do trabalho. Segundo ele, a implantação do domicílio trabalhista conquistado pelo SINAIT no Congresso, que vai agilizar o trabalho da fiscalização, por exemplo, está sendo desenvolvida e caberá dentro do orçamento. Ele informou ainda que as ações fiscais de combate ao trabalho escravo e infantil, além das análises de acidentes, estão priorizadas. Pedimos ainda o apoio da Secretaria do Trabalho e da CIT à emenda defendida pelo SINAIT e apresentada pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, ao projeto que amplia o porte de arma para outras carreiras do serviço público, entre elas a Auditoria Fiscal do Trabalho. O projeto de lei tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado. As mudanças sugeridas visam dar mais segurança ao auditor fiscal do trabalho. As ameaças são constantes no cotidiano dos auditores fiscais e muitas vezes se tornam reais, viram agressões físicas e até assassinatos, como os ocorridos na chacina de Unaí. Esta semana nos reunimos com representantes de entidades e instituições trabalhistas e com a assessoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Estamos traçando estratégias para combater 2 projetos de lei do Senado que prejudicam a fiscalização do trabalho. Estamos trabalhando pela rejeição do PLS 220 e do PLS 540.
Os projetos retiram da Inspeção do Trabalho a competência de embargar e interditar e inviabilizam a atuação dos auditores fiscais do trabalho quando verificado risco grave e iminente à vida e à integridade física do trabalhador. O PLS 220 é de autoria do senador Paulo Paim e o PLS 540 do ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, mas foram totalmente desfigurados pelo relator, o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Seus substitutivos propõem alterar a consolidação das leis do trabalho para definir que o ato de embargar obras e interditar máquinas e equipamentos em situação de grave e iminente risco aos trabalhadores caberá aos superintendentes regionais do trabalho, cargos em que não há qualquer exigência de conhecimento técnico em saúde e segurança no trabalho para sua ocupação. São os auditores fiscais do trabalho que dispõem do conhecimento técnico imprescindível para a execução de tais atos. Além disso, são os auditores as autoridades trabalhistas que verificam in loco as condições de trabalho, avaliando se elas representam ou não riscos de acidentes. Os dois projetos estão na Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, sujeitos à decisão terminativa. O PLS 220 está incluído na pauta do colegiado e o PLS 540 aguarda a realização de audiência pública, da qual o SINAIT irá participar. O SINAIT apoiou o Dia Nacional de Mobilização promovido pelo FONASEF na quarta-feira. Em Brasília, participamos do ato por Reajuste Já, realizado no Espaço do Servidor, na esplanada dos ministérios. A mobilização unificada dos servidores públicos reivindica a abertura de diálogo com o governo federal para tratar do reajuste emergencial de 19,99% para todas as categorias do serviço público. A união das categorias e o fortalecimento das manifestações são fundamentais para reforçar a nossa luta pela reposição das perdas inflacionárias dos últimos anos. Além da reposição salarial, os servidores pedem a valorização do serviço público com a abertura de concurso. Também trabalham pela união de todos os servidores públicos em prol das pautas comuns ao segmento. Continuemos na luta, amigos. Acessem as redes sociais do SINAIT e saibam mais sobre estas e outras notícias. Até a próxima semana e um grande abraço.